Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Está no ar mais um vídeo aqui no canal Esporte Totalmente Emocionantes, trazendo a Fórmula 1 em destaque no dia de hoje. Já fica a dica, acesse nosso site informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. Nosso canal aqui do YouTube também, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Compartilhe nossos links, também ative as legendas, tá aí na tela a dica para você, ative as legendas, estamos em vários idiomas. Assunto de hoje, quero falar do Max Verstappen e os seus pneus duros. Como é possível sair com pneu duro e vencer em Miami? Vamos tentar explicar tudo isso para você aqui em mais um vídeo do nosso canal. Também nosso Facebook aí do grupo F1 Brasil Racers, Facebook lá na internet, o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1, nossos parceiros aqui na internet. Então vamos trazer esta informação super rica hoje, técnica, sobre Max Verstappen e o pneu duro. Roda a vinheta, já volto. Vamos acessar aqui o nosso site e buscar esta informação. Nosso site trata, o informatudo.com.br/esportes, trata de automobilismo, motociclismo, esportes de combate e futebol. Acesse aquele que você mais gosta. Vamos aqui buscar então esta notícia. Sair com pneu duro foi a chave para a vitória do Verstappen em Miami. Como é possível o carro render tanto, mesmo com o pneu duro, que em teoria é bem menos aderente que os pneus médios e menos ainda que os macios? Pois é, esse é o assunto que eu trago hoje aqui no canal, então vem comigo, vamos com mais esta super interessante informação do mundo das quatro rodas do esporte a motor. Bom, claramente o pneu duro foi muito eficiente na corrida em Miami, foi o fator determinante para a vitória de Verstappen. Como é possível um pneu duro ser tão aderente e eficiente? Vamos então tentar responder. Quem nos ajuda nessa questão é a ex-estrategista da Aston Martin, a Bernie Collins, que analisa os dados. A vitória do Max Verstappen no GP de Miami veio com ele saindo da 9ª posição. Até aí tudo bem, né? Sabemos que ele é capaz, ainda mais com o carro que ele tem, né? Porém, o que chama atenção é que o holandês largou com o pneu duro e fez um longo primeiro stint com 25 voltas, com ótimo desempenho até a parada. 7 equipes, a Red Bull, a Mercedes, a Alpine, a Aston Martin, a Haas, Alfa Romeo e a AlphaTauri, optaram por dividir o pneu de largada entre os médios e os duros. Todas essas equipes colocaram na largada o piloto que largou mais rápido no grid, mais atrás no grid, né, com o pneu duro, e o que largou mais para frente, que se classificou melhor, com o pneu médio. Isso indica que todos estavam com a estratégia de pneus com médios, como médio sendo o melhor no geral, né, e que o pneu duro trouxesse benefícios apenas para os pilotos que largaram mais para trás. Eu tenho aqui um gráfico bem legal, deixa eu colocar aqui para você na tela. Aqui, ó, esse é o gráfico, deixa eu aumentar um pouquinho para você poder ver. Tá aí o gráfico para você. Mostra cada piloto e a sua parada, né? E o momento em que parou na hora da prova, na hora da corrida. Dá para ver ali o Verstappen, então, foi o que mais utilizou o pneu duro, foi mais longe com ele, que é o pneu, a cor cinza aí na tela. Depois o segundo que mais longe foi, começando de duro, foi justamente o Stroll. Parou um pouquinho antes, né? Os demais pararam bem antes. Tem o Ocon também, largou, trocou o pneu já um pouquinho antes, bem avançado também. Enfim, essa imagem mostra bem essa questão do momento da parada. Bom, seguindo aqui então, trazendo essa informação para você sobre o que fez então o Verstappen ir tão longe, né? Muito interessante realmente essa questão do Verstappen conseguir ir tão longe e com um desempenho tão bom como ele fez, né? O Stroll, então, foi o piloto que teve a mesma estratégia do Max e que mais perto chegou dele sobre a volta de parada. Stroll largou em 18º e chegou em 12º, também melhorou um pouquinho com relação à posição do grid. E OBS, né? Observação, antes da corrida começar, nós postamos aqui nos nossos canais as estratégias prováveis segundo os dados da própria Fórmula 1. E em nenhum deles mostrava o pneu duro para o primeiro
stint. Deixa eu colocar também essa imagem aqui para você. Tá aí na tela, deixa eu diminuir um pouquinho. Lembrando que em dias de corrida eu sempre crio um link aqui no site e eu trago para você todas as informações pré-corrida. No caso aqui eu trouxe essa questão dos pneus, das possíveis estratégias de pit stop, e as três mostravam aqui médio no primeiro stint, né? Médio, contrariando o que fez o piloto Max Verstappen. Bom, durante as corridas longas de sexta-feira, a granulação dos pneus provou ser um problema significativo nos compostos médios e macios. O novo asfalto ressurgido proporcionou tempos de volta mais rápidos. O tempo da pole este ano foi quase 2 segundos mais rápido do que no ano passado, embora cerca de 1 segundo dessa melhoria venha do reperfilado trecho da curva 15. A granulação é um problema causado quando o pneu experimenta uma temperatura superficial extrema, fora da condição de operação desejada. Nesse caso, as temperaturas quentes da pista e os tempos de volta mais rápidos fazem com que a superfície do pneu fique facilmente muito quente. E quanto mais macio o composto do pneu, maior o risco de granulação. E nem precisamos dizer que a granulação causa perda de desempenho. Deixa eu colocar outra imagem na tela aqui para você, bem interessante. Nosso Pix está aí na tela também. Você que gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, qualquer valor mesmo é bem-vindo para nos auxiliar nessa causa, na divulgação desses esportes que nós amamos. Está aí na tela um gráfico comparando então temperatura e peso do combustível. Seguindo por aqui com a informação, a baixa aderência à pista, como visto nas sessões de sexta-feira ou domingo, no início da corrida, teve chuva pós-noite, né? Permite um maior deslizamento do pneu e novamente aumenta a temperatura da superfície e, portanto, o risco de granulação. Quanto mais macio o composto do pneu, maior o risco de granulação. A carga de combustível passada no início da corrida também seria um fator, já que mais é exigido do pneu em termos de carga, mas muitas vezes isso é trocado contra tempos de volta mais rápidos no final da corrida com combustível mais leve. A granulação muitas vezes pode clarear à medida que a superfície do pneu se desgasta, revelando borracha fresca por baixo. Então são vários cálculos que a equipe faz para ver o que é mais interessante para a equipe. Tá, então na tela o gráfico comparando temperatura do lado esquerdo e o peso do combustível no começo da corrida do lado direito. E a granulação dos pneus é muito comum e todas as equipes tiveram que lidar com isso. Sérgio Pérez foi inicialmente orientado a cuidar da frente até que as temperaturas se estabilizassem, e mais tarde comentou que a granulação estava clareando um pouco. Após sua parada, Verstappen foi orientado que o desgaste dos pneus não era um problema, mas deveria se preocupar com a granulação. Isso indica que a granulação foi um problema potencial em ambos os stints, né? Então, por que começar com pneu duro se a granulação no meio foi um problema tanto para o primeiro quanto para o segundo stint com pneu duro? Vamos lá. Vejamos primeiro os riscos, né? O lançamento do grid será, obviamente, pior com o pneu duro. Miami tem a quinta distância mais curta de todos os circuitos do grid até a T1, o que significa que qualquer diferença no lançamento, devido à aderência inicial, foi minimizada. O maior risco, portanto, é um safety car a qualquer momento, antes que seja possível parar de um pneu de largada dura e chegar ao final da corrida com um pneu médio. A maior vantagem de um pneu de largada dura para a maior parte do pelotão, especialmente para os pilotos que largaram fora da posição, é a capacidade de encontrar algum ar livre quando não está no tráfego, para usar o ritmo do carro em seu potencial máximo. Com a expectativa de que os corredores médios fossem aos boxes entre as voltas 13 e 20, essa foi a oportunidade para os carros fora de posição que haviam começado com pneus duros empurrarem e ultrapassarem os carros mais lentos.
Deixa eu colocar aqui a imagem na tela para você, dos dois aí brigando por posição, né? Tivemos um peguinha bem rápido entre Verstappen e Pérez ali, nos deu uma esperança de briga, né? Só que não durou muito tempo. Aí o Pérez já tinha pneu velho, enquanto que o Verstappen... Pneu velho não, pneu desgastado, enquanto que o Verstappen já tinha pneu novo, aí não tem como, né? E um detalhe interessante é que, com exceção de Verstappen, nenhum dos que largaram com pneu duro conseguiu superar um companheiro de equipe que largou na frente de médio. Embora todos aqueles que começaram com dificuldade tenham ganhado mais posições do que os companheiros de equipe que começaram no meio, isso é em geral, pois eles tinham mais posições a ganhar devido a começar mais para trás, em vez de estratégia mais forte. Aqueles mais distantes do grid, como Lewis Hamilton e Lance Stroll, esperavam que menos carros à frente começassem fortes para encontrar ainda mais ar livre. Eu tenho uma tabela também bem interessante, deixa eu colocar aqui na tela para você, uma tabela bem interessante. A tabela seguinte resume as posições de largada e as posições conquistadas ao final da corrida para as 5 equipes comparadas, olha só. Tá aí a imagem, né? O Verstappen, quem foi com duro, né? Verstappen largou em P9, ganhou 8 posições. O Hamilton largou em P13 e ganhou 7 posições. O Stroll largou em P18, ganhou 6 posições, né? O Ocon largou em P8, ganhou e perdeu uma posição. E o Hülkenberg largou em P12 e perdeu 3 posições. Quem largou com pneu médio, o Pérez largou em P1 e perdeu uma posição. O Russell largou em P6 e ganhou 2 posições. O Alonso largou em P2 e perdeu uma posição. O Gasly largou em P5, perdeu uma posição. E o Magnussen largou em P4 e perdeu 6 posições. E para finalizar aqui o vídeo, Verstappen, sendo o carro líder por muito tempo, com pneu duro no primeiro stint, encontrou o ar mais livre em relação aos outros e, combinado com o ritmo superior do carro, ganhou mais. Isso mostra como estar à frente com pista livre é sempre melhor em tudo, né? Mas atrás no grid, a diferença na largada com pneu médio ou duro era relativamente pequena no final da corrida. E claro, né, para conquistar as ultrapassagens rapidamente e poder liderar a corrida, o mérito é todo do Verstappen, que não cometeu erros, aliado, claro, ao excelente carro de Fórmula 1 que ele tem e que foi criado pela Red Bull. Tá aí um pouquinho, então, dos motivos do Verstappen conseguir fazer essa maravilha que vimos durante a corrida, né? Essa questão de largar em nono e vencer com tanta facilidade com essa estratégia que ele teve da questão dos pneus duros, né? A gente sabe, em teoria, que o duro não tem aderência, vai fazer volta mais lenta que os outros, só que não, né? Ele vinha com um ritmo excelente, a estratégia funcionou, olha, de forma perfeita mesmo, né? Realmente, o campeão tem que ter tudo, sorte, tem que ter estratégia, tem que ter carro bom, tem que saber pilotar muito bem, e tudo isso realmente o Verstappen tem na mão. Gostou? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, se você não perde nada. Acesse nosso site, tá aí na tela, nosso YouTube, nosso Pix também tá aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor mesmo é bem-vindo, 2 chaves ali pra você. No mais, um grande abraço e não esqueça, coloca a proteção sempre e acelera mundo, a emoção que nos move. Aquele abraço, até mais, valeu, obrigado.